Existem hoje mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014 da CNBB. Olá a todos. Este é um programa especial com uma série de entrevistas da FAI Centro Universitário sobre o tema da campanha da Fraternidade 2014. Neste ano, o tema é Fraternidade e o Tráfico Humano. No programa de hoje, vamos conversar sobre o tráfico de órgãos, ossos e tecidos com o professor André Martin, que é coordenador de MBA de Gestão da Saúde da FAI e diretor executivo do Hospital do Idoso Zilda Ares. Obrigada pela tua presença. Professor, existe alguma legislação sobre esse tema? Sim, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, amigos da FAI. Existe uma legislação, sim. O Brasil, como a maioria dos países desenvolvidos, tem uma legislação clara e específica sobre o transplante de órgão. No Brasil, a lei que regulamenta a Lei 1934, essa lei ela regulamenta a retirada de órgãos, normatiza a definição de morte encefálica e também traz nela a penalização se acaso a lei não for cumprida. Existe essa regulamentação, ela é seguida, ela é antiga, inclusive por essa lei ela retrata também a existência de uma fila única de órgãos. O Brasil é um país já avançado no ponto de vista de transplante, do ponto de vista doutrinário, tecnológico também, mas também legal. O Brasil tem uma fila única de transplante e essa fila tem sido seguida com zelo, com rigor pelos médicos, pelas autoridades de saúde. Então o Brasil, desse ponto de vista, ele é muito avançado. E no modo geral, existe algum mapeamento das principais redes desse tipo de tráfico ou não? No mundo? Não existe uma força internacional com poder de investigação. O que existe, na verdade, são relatos isolados, de países onde as autoridades descobrem a comercialização de órgãos e a mídia traz à luz e traz à tona para o debate. Mas não existe internacionalmente uma força policial de investigação. Mas todas as autoridades de saúde, nos vários países do mundo, em todas as regiões, eles têm sim como doutrina e como até prioridade o combate dos órgãos humanos, porque na verdade isso é uma afronta à dignidade humana. E a compra e a venda do órgão é permitida em algum país? Sim, no Irã ela é permitida. Ela é legal no Irã, uma pessoa em sã consciência, uma pessoa na plena capacidade de utilização das suas faculdades mentais, ela pode sim vender o seu órgão. Isso traz uma consequência bastante interessante no Irã. No Irã, por exemplo, a fila para transplante renal ela é praticamente zerada. Não existe espera para transplante renal no Irã, porque a comercialização existe, então existe um fácil acesso ao principal obstáculo ao transplante, que é o enxerto, a viabilidade do enxerto. Então, no Irã não existe fila. Tem um pouco de polêmica aqui, porque o custo do transplante renal ele é muitas vezes inferior ao custo do tratamento a longo prazo dos pacientes com nefropatia crônica, por exemplo. Então, do ponto de vista estritamente econômico, de benefício social, no Irã, o Irã tem se beneficiado, o sistema de saúde, com a economia de recursos. Aí entra no debate ético, que isso aí é difícil é extenso, é profundo, desde do começo da massificação dos transplantes, após, na década de 70, o início da comercialização de drogas que têm um poder, são eficazes na inibição da rejeição, isso virou um debate e é contínuo esse debate. E quem são os doadores mais frequentes, André? Infelizmente, os doadores mais frequentes são a população menos favorecida do ponto de vista socioeconômico. Dos países onde esses órgãos são captados, são países pobres da América Latina, do Oriente Médio e até mesmo do leste europeu. Existem alguns dados bastante assustadores que, por exemplo, na Guerra do Kosovo foram retirados os órgãos à força. Foi feita uma investigação profunda com participação de uma, entre aspas, força multidisciplinar,
até patrocinada por órgãos não governamentais, mas os dados se resumiram apenas a declarações, a testemunhos, mas nada foi comprovado e ninguém foi condenado. Você estava comentando nos bastidores ali comigo que alguns doadores até fazem pagamentos de dívidas, Isso. né? Eu queria que você comentasse a respeito disso. É interessante isso, porque ao contrário do que muita gente pode imaginar ou intuitivamente se pensa, a comercialização do próprio órgão não livra ninguém da pobreza. A maior parte das pessoas que se dispõem a vender um órgão, elas fazem isso para pagar dívidas. E nem sempre é num país subdesenvolvido. Por exemplo, eu tenho um relato de uma pessoa que tentou comercializar o seu rim pela internet no Reino Unido. Como no Reino Unido é proibida a comercialização, esse paciente foi autuado, não chegou a ser um paciente, esse cidadão foi autuado, foi preso e foi condenado por comércio ilegal de órgão no Reino Unido. Nossa. André, eu quero agradecer muito a tua presença. Esse foi o André Martim, ele é coordenador de MBA de Gestão de Saúde da FAI e diretor executivo do Hospital do Idoso da Zilda Arnes. Nós falamos sobre o tráfico de órgãos, ossos e tecidos, que é uma das vertentes do tema da campanha da fraternidade, que é a fraternidade e o tráfico humano. Obrigada pela tua audiência. Obrigado, mais uma vez agradeço ao FAI pelo convite, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas ou para retornar caso seja necessário. Tá bom. Boa Obrigada. noite. Até lá. Existem hoje mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014 da CNBB.